Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida, prazer saber que você está com a gente todo sábado de manhã. Estamos há 12 anos no ar aqui na Rádio UNAMA. Somos também uma linha de pesquisa do Grupo de Pesquisa CNPq Internacional da Amazônia, do qual eu sou líder, ligado ao mestrado em Gestão do Conhecimento aqui, socioambiental na Amazônia. E a gente hoje vai fazer um programa muito especial. Estamos dentro daqueles programas que eu falo todo sábado, que a gente vai fazer um link com os acontecimentos e aquilo que a gente vem discutindo sobre a COP30, questões ambientais na Amazônia. O programa é de relações internacionais, a gente quer que você fique por dentro daquilo que acontece no mundo, mas como isso reverbera também aqui na nossa região amazônica. Eu não faço o programa sozinho, como você sabe, estamos aqui logo recebendo a nossa equipe de locutoras, a começar com a estreante do programa de hoje, Vitória Santos. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor. Bom dia você que está nos ouvindo. E eu queria mandar um abraço no thread para Laura Pina. Muito bem, Vitória. A Vivi está com a gente nesse programa. Quem também está com a gente no programa de hoje é Juliane Vidal. Bom dia, Ju. Bom dia, professor. Bom dia, nosso ouvinte. Bom dia, equipe aqui do estúdio. É muito legal estar aqui nesse programa. Um tema tão importante que nós vamos começar a falar daqui a pouco. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o André Soares. Legal, Ju. Olha quem está com a gente também, completando o nosso time de locutoras acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais, Maiara Batalha. Bom dia, Maiara. Bom dia, professores Mário Tito e Eduardo. E bom dia para você que está acompanhando a gente. Eu queria mandar um grande abraço lá no Instagram para o Rony Coelho, que tem acompanhado a gente. Você também pode ficar acompanhando, hein? É isso mesmo. Então, o programa de hoje trata de um tema maravilhoso. Vamos falar do dilema da extração de petróleo diante de questões ambientais, trazer aqui para a nossa discussão amazônica. A gente estuda em relações internacionais esse jogo de poder que existe entre economia, ecologia, meio ambiente. É sobre isso que nós vamos conversar. E não poderíamos ter um entrevistado mais relevante. Estou me referindo ao professor Eduardo Tavares Paz. Ele é doutor no Instituto Oceanográfico da USP, é oceanógrafo pela FURG do Rio, possui pós-doc no Instituto de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, é também pesquisador visitante no INPE e atualmente é professor na área de Ecologia Marinha e Oceanografia Pesqueira da UFRA. Professor Eduardo, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Ok, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, vai ser uma satisfação poder conversar com vocês aqui sobre esse tema. E é um tema que mexe também com todas as dinâmicas nossas aqui na Amazônia, né, professor? Com certeza. Ou então o professor vai estar com a gente e o nosso programa, ele tem uma dinâmica também diferenciada, porque a gente viaja pelo mundo da música, tem uma playlist super especial e eu quero saber de você, Vivi, como é que vai ser a playlist do programa de hoje? Então, professor, a playlist do programa de hoje conta com músicas do países do sul global, com iniciativas para reduzir o consumo do petróleo e promover o equilíbrio ambiental. A Costa Rica é referência na adoção de alternativas para reduzir o consumo do petróleo. O país tem um plano de encerrar a exploração desse composto com foco de minimizar dados ambientais. E para representar a Costa Rica, ouviremos o Ava Kenny, da banda Las Robertas. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente viajou pela Costa Rica, né, Vivi? É isso mesmo, e acabamos de ouvir o Ava Kenny, de Las Robertas. O país possui acordos diplomáticos focados em cessar as intenções internacionais de explorar o petróleo, além de firmar caminhos verdes com o não uso de combustíveis fósseis. Globalizando. Fique por dentro. Hoje nós estamos falando sobre o dilema da extração de petróleo diante das questões ambientais e diante disso é importante a gente considerar que a margem equatorial, que é uma região que abrange a costa do Amapá ao Rio Grande do Norte, é considerada a nova fronteira de petróleo no Brasil, com potencial estimado em 30 bilhões de barris. A Petrobras planeja explorar a área para fortalecer a segurança energética e impulsionar o desenvolvimento regional. Porém, a exploração enfrenta desafios ambientais, já que a região abriga ecossistemas frágeis, como recifes de coral e manguezais. Então, o IBAMA alerta para riscos de vazamentos, que poderiam causar danos irreversíveis aos ecossistemas.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. No programa de hoje estamos conversando com o professor Eduardo Paes. Ele é da UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia. E tem uma pergunta, professor, para a gente começar aqui, da Carla Mendes, no Instagram. Quais são os danos, principais impactos causados pela extração de petróleo na margem equatorial? Perfeito. A gente tem pouco tempo para falar sobre isso, é um assunto complexo, mas eu posso dizer o seguinte, você citou o exemplo da Costa Rica, né? É muito importante o exemplo, mas é um país pequeno, menor do que a Paraíba, né? Eles estão num ambiente tropical e aí muita mata, então eles resolveram capitalizar o seu carbono. E é importante que seja assim, né? Porque o petróleo vai terminar uma hora e é importante ter vanguarda para atrair. Mas, concretamente falando, a gente ainda precisa do petróleo, né? Principalmente não por causa da energia, mas principalmente por causa dos derivados do petróleo. A gente usa muito. Quer dizer, a energia pode ser substituída, está sendo feita, mas não é o grande problema do uso do petróleo, né? O petróleo tem outros usos. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, a margem equatorial, especificamente o que se chama de grande região costeira da Foz do Amazonas, né? Onde está aí essa primeira iniciativa de exploração de petróleo, ela está presente num lugar chamado, que a gente chama hoje em dia, né? Isso é uma alcunha que o nosso grupo estabeleceu com base na ciência, chama-se um meta-ecossistema. O que significa isso? Conjunto de ecossistemas que interagem entre si. Vocês citaram dois. Um é um ambiente recifal, não é bem um recife de coral, mas é um ambiente recifal. O outro é um manguezal e o outro é a região da pluma do Amazonas. Esses três ambientes, eles não estão sozinhos. Um precisa do outro, certo? Enfim, um pequeno vazamento que é comum, porque existem correntes muito fortes e tal, pode sim causar alguns impactos importantes. Mas o que está acontecendo? Hoje em dia é muito diferente. A ciência avançou muito. E a forma de prevenir desastres, né, aumentou muito também. Não é como 10 anos atrás, aumenta exponencialmente, né? Então, nesse sentido, é claro que existe um risco de você ir para a rua, certo? Né? Evidente que existe um risco. O negócio é minimizar o risco. Exatamente. E a gente não pode ser xiita ao ponto de dizer que amanhã não tem mais petróleo. Não existe isso, né? Então, a Petrobras, ela tá preocupada com essa questão ambiental, né? Está se dedicando, ela já está vindo para a Amazônia, está financiando projetos, né? Além do que até seja necessário para a questão que o IBAMA exige, sim, que exato, é importante, né? Então, vamos assim, ela é nossa, ela pertence ao país, a gente tem uma riqueza aqui. O negócio é saber usar com cuidado e prestando atenção no nosso meta-ecossistema, né? Muito interessante a reflexão do professor Eduardo, inclusive mostrando pra gente que não é só o petróleo no sentido do uso como energia, mas pensa na indústria do plástico, outras indústrias que dependem desses derivados. É bem interessante essa reflexão. A gente vai continuar conversando com o professor Eduardo. Nós saímos da Costa Rica e agora vamos viajar pelo oceano. Para chegar, né, Ju? Maiara, para chegar na China, né? Exatamente, professor. O aviãozinho do Globalizando vai pousar agora na China. Navio, a gente tá andando navio. Verdade. Perdão, galera. Apesar de ser um dos países que mais polui, também é um dos países que está minimizando a procura pelo petróleo e é motivado pela substituição de carros convencionais por veículos de nova energia. E para representar a China, ouviremos agora 9-1 com Ice Cube. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, olha essa música maravilhosa, eu quero saber de onde vem, hein, Maiara? A gente acabou de passar pela China com 9-1, escutando Ice Cube. Não obstante, a China tornou-se um dos principais financiadores de energias renováveis no mundo. Isso expandiu a sua própria utilização de energias de meios renováveis a cada ano e acabou minimizando a dependência pelo petróleo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito interessante. Hoje estamos conversando sobre essa questão do petróleo e a exploração de petróleo na questão ambiental. Eu queria muito agradecer a galera que está acompanhando a gente na nossa live no Instagram. Você também pode acompanhar o @pglobalizando. Um abraço para Letícia Simões, Felipe Leão, Sabrina Sena está com a gente, Gustavo Lavandowski, Danilo Rocha, Renata Oliveira, Diana Marinho. Todo mundo está com a gente aqui na nossa live. Professor Eduardo, Marcos Silva no
Instagram e pergunta o seguinte: como um possível vazamento de petróleo na margem equatorial poderia afetar os ecossistemas costeiros e marinhos na região? Certo, vamos lá. Isso é uma questão um pouco mais complexa. Pena que a gente não tem um mapa, né? Porque no mapa eu mostraria os fenômenos, né? Na costa amazônica, por causa das correntes marinhas que passam aqui em frente ao nosso litoral, né? Chama-se corrente norte brasileira. Sim. É uma grande corrente. Possivelmente uma das mais fortes e mais dinâmicas do mundo. E essa corrente, ela não é contínua. Ela não é como se fosse um rio dentro do mar, não. Ela vai serpenteando, formando grandes redemoinhos de 200 a 500 quilômetros que vão andando em direção ao Caribe. Por causa justamente da conformação do nosso litoral lá fora, né? Então é muito dinâmico. Essa dinâmica toda, mais a região de altas marés que tem aqui na região, altas marés, né? Existe uma resultante física disso, que de vez em quando acontece uma corrente por debaixo que vem em direção à costa. Chama-se ondas internas. Essa onda interna é que pode sim, caso haja um vazamento, trazer petróleo, não imediatamente, porque ela é muito lenta. Mas vamos supor que ocorra um acidente e pode ser assim, meses depois começa a aparecer óleo no mangue. Só que não vai ser tão perigoso assim. Por quê? Porque esse óleo ele vem rolando pelo fundo e ele já vai se oxidando, né? E quando ele chega uns pedaços grossos assim, que não é aquela coisa que infiltra no manguezal, né? Sim. Mas veja bem, é um risco, é uma novidade. Não se sabia disso há pouco tempo, porque os modelos que a Petrobras, inclusive, contratou para serem feitos e tal, tratam da questão superficial. Exato. Então, superficialmente, esse óleo iria se dissipar e, com a ação da fotooxidação, quer dizer, ele boia, né, com muito sol, ele vai se dissipando e o mar é muito grande, aquilo se dissiparia. E você vai capturando também aqueles pedaços É maiores possível e tal. ir para lá, contingenciar tudo isso, etc. Só que tem essa circulação interna, também chamada circulação difusa, que ela é desconhecida. Então, o que a gente está propondo? Falar a real. Existe uma possibilidade de risco? Sim, existe. O que tem que fazer? Estudar. Porque ela é desconhecida. A gente não sabe a frequência dessa circulação interna, não sabe o poder dela, não sabe quanto que ela é capaz de arrastar de massa, certo? Então, isso que a gente tem dito, né? Temos dito isso. E é possível ver essas correntes internas por satélite. Entendi. Que é raio-x, que chama. Então, ele atravessa Ele a água pergunta isso, assim, dá para acompanhar. raio-x. Perfeito. Então, a gente tem um grupo, né? Eu vim do INPE, né? Então, tenho colegas no INPE. Legal. Então, a gente tem um grupo já monitorando, estudando melhor essa possibilidade. Maiara? Professor, o senhor falou, né? A gente tem que ter esse estudo e tal. E realmente, eu não sabia. E olha só que interessante como que a gente vai aprendendo, né? A gente vê as notícias, mas a gente não sabe qual é a causa daquilo. A gente não sabe como que aconteceu, o que pode acontecer. E aí é muito interessante a gente poder trazer esse assunto, debater, para de fato a gente poder mitigar, né, as consequências que isso pode levar mais à frente. Eu tive mestres que já me disseram o seguinte: ciência não é para um grupo de eruditos. Boa. Ciência é para todo mundo. Boa. Todo mundo é capaz de entender, basta você explicar. Por que a gente fala com jargão? Para ganhar tempo. Então, em vez de falar uma frase ou 5, 6 frases, a gente fala uma palavra que já tem um significado que a gente já sabe. Exato. Então, é simplesmente explicar a situação. Qualquer um entende. Qualquer um entende. Perfeito. Então, tem que desmistificar a ciência e trazer ela para a sociedade. E é isso que o Globalizando faz há 12 anos, levando para você o que a gente discute aqui dentro da universidade, para não ficar um castelo do saber, mas leva para você entender o que está acontecendo. Olha, nós viajamos na Costa Rica, passamos para a China, e como a gente está falando de oceano demais, a gente está viajando hoje por navio, tá? Então, Vivi, agora, para onde o navio vai atracar? Então, o nosso navio agora vai para a Índia, que se destaca no ativismo climático pela promoção de iniciativas governamentais para um futuro verde. Com esse foco, o país tem intensificado atuações na política nacional de biocombustíveis. E para representar a Índia, ouviremos Salam Eski de Sonu Nigam. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional, olha, enquanto você está ouvindo a música, a gente está batendo um papo maravilhoso aqui nos bastidores do programa. Se você quer acompanhar essa conversa de qualidade, é só ir pro Instagram, @pglobalizando. Viajamos pelo mundo da música agora, não foi, Vivi? Foi isso mesmo, acabamos de escutar Salam Esque de Sonu Nigam. Ao mover parcerias públicos e privados para sustentabilidade, a Ende e suas instituições buscam minimizar impostos sobre o etanol para reduzir a dependência do petróleo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Eduardo Paes aqui no programa Globalizando. Ele é pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia, uma referência, inclusive, aqui na nossa região. Professor Tatiana Oliveira, no Twitter, ele pergunta o seguinte: existem riscos que a exploração petrolífera na margem equatorial piore ainda mais os efeitos das mudanças climáticas? Eu acho que a gente tem que inverter essa pergunta, né? Mais ou menos inverter. Quer dizer, é assim, ó, a mudança climática é um fenômeno de grande escala. Sim. Ela já está acontecendo. Então, o fato dela estar acontecendo pode sim incrementar as possibilidades de um acidente, né? Justamente pelo novo. O novo, ou seja, a circulação, que é aquilo que leva e traz as partículas no mar, ela é estudada, ela é conhecida. Já que se sabe que aos poucos a circulação está se modificando por causa da mudança climática. Modificando a circulação, modifica-se também o quê? A dispersão de óleo, de partículas, etc, etc, né? O que nós estamos vivendo agora nesse momento, a palavra de ordem é estudar. Muito, pesquisar. O Pará, ele deve ser protagonista em estudos da margem equatorial. Ele tem aqui 3 ou 4 universidades, eu cito as públicas, né? Tem a UNAMA, temos colegas aqui na UNAMA que também trabalham com meio ambiente, né? Professor Marcos Tavares. Mauro Tavares, sim. Referência, inclusive. Tem sobrenome parecido com o meu. É o mesmo sobrenome. É o mesmo, exatamente. Então, conheço o Mauro já há muito tempo. Então, assim, é necessário, na nossa opinião, um pool das universidades que se dedicam em diversas áreas ao meio ambiente, principalmente agora é a vez do ambiente costeiro. Se fala muito e com razão do ambiente interno, na Amazônia, etc. Agora, o ambiente costeiro, ele é ainda desconhecido e é o momento da gente unir forças, buscar recursos, porque não é tão barato assim. Eu preciso de uma embarcação, preciso de equipamento. Perfeito. E eu não vou usar ela sozinho, eu posso dividir com outros parceiros. Então, multiuso. Está o momento da gente fazer uma grande união entre as universidades do Pará, para a gente conhecer profundamente e não precisar de ficar gente vindo de fora aqui nos dizer como é que é o mar do Pará, certo? É muito interessante, professor, que o senhor fala isso, porque é uma conjugação de águas. Nós temos a água doce, salobra, água do mar, água salgada. Então, é um bioma muito específico que precisa ser estudado, né? Com certeza. E é só, de novo, eu sou um entusiasta da costa amazônica. Eu sou de Minas Gerais, né? É mineiro. É mineiro. Eu fui conhecer o mar, eu tinha 20 anos, né? Porque aí, Minas não tem mar, né? Claro, não tem sim. O nosso mar é no Espírito Santo. Abafa. Pronto. Mas enfim, aí eu vim para a Amazônia, estou há 15 anos aqui e venho estudando o mar Amazônico há muito tempo. Então essas ideias, essas teorias que a gente vem gerando, está escrevendo sobre elas, etc. O mar Amazônico, a costa amazônica, que vai do Amapá ao Piauí, exatamente esse é o mar Amazônico, do Amapá ao Piauí. Interessante. Ele tem um sistema próprio, ele é mais doce do que os outros mares, por isso ele é único. Perfeito. E justo que você acabou de dizer, temos muita água doce que vem basicamente do Rio Amazonas, mas vem também de outras bacias hidrográficas que estão do lado do Amazonas, que é a bacia do Araguaia Tocantins. Exatamente. Passa aqui na frente de Belém o Tocantins. Exatamente. Não é exatamente o Amazonas. O Amazonas sai lá no Marajó. Aqui tem só uma linguinha, né, que gruda nas águas que vêm do Araguaia Tocantins, de Tucuruí. Então você imagina esse turbilhão de águas, né? Trazendo nutrientes, trazendo oxigênio, partículas, isso enriquece absurdamente a nossa região. Professor Eduardo Paes conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. É isso mesmo, olha, nós estamos sempre rodando com nossos produtores. O programa Globalizando tem quase 50 membros, pra vocês terem uma ideia. E a gente tem sempre o quadro que é Globalizando nas ruas. Hoje temos estreia no programa. Deixa eu falar com o nosso produtor, Felipe Ranieri. Bom dia, Felipe.
Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia a você que nos ouve. Hoje estou falando aqui da UNAM Alcindo Cacela com a professora Felícia Maia, coordenadora do curso de moda da Universidade da Amazônia, e que vai nos contar um pouquinho sobre a exposição que o curso de moda na UNAM está promovendo com a temática Mulheres Amazônicas. Bom dia, professora, é uma honra. Bom dia, é uma honra estar aqui no Globalizando. Bom dia, professor Mário Tito e todo mundo que nos ouve. A gente está com essa exposição Amazônia Feminina e Singular, em homenagem às mulheres amazônicas no mês a ela destinado. Professora, entendemos que a moda é um modo de expressão com suas formas e características próprias. Qual é a importância em desenvolver uma exposição centrada nas identidades das mulheres amazônicas? A floresta amazônica, a natureza amazônica é muito exuberante e em tudo muito semelhante às mulheres dessa região, resistente e resiliente. Então a ideia foi pesquisar essas identidades através da arte da moda, materializar em vestuário, em roupas que representem essa bela Amazônia. Perfeito, professora. Agora, quanto ao projeto em si, como tem sido desenvolver ele e qual o retorno que ele tem trazido, tanto para o curso de moda, quanto para a compreensão da floresta como forma de representar a subjetividade feminina? Como professora da disciplina Produção Artística em Moda, iniciamos pensando realmente na sintaxe da língua portuguesa, que tem muitos substantivos femininos referidos à Amazônia, a floresta, a água, a pororoca, a iara, e através dessa língua portuguesa começamos a pesquisar as características das mulheres, fortes, resilientes, desbravadoras, igual à nossa Amazônia. Ótimo, professora. É sempre importante abrir espaço para as mais diversas formas de falar sobre a Amazônia. Esse foi mais um Momento das Externas no programa Globalizando, direto da UNAM Alcindo Cacela, hoje com a participação ilustre da professora Felícia Maia, trazendo suas contribuições a respeito da exposição Amazônia Feminina e Singular, que está rolando no Parque Shopping. Meus agradecimentos, professora. Eu quero agradecer a honra de estar nesse programa e aproveitar para convidar todos e todas a irem à exposição que fica lá no Parque Shopping até dia 31. Vão lá e ver como a Amazônia é feminina e como ela se revela como uma bela mulher. Excelente! Não percam essa oportunidade. Ao estúdio é com você, professor Mário Tito. Valeu, Felipe. Sensacional sua entrevista com a professora Felícia e muito bom trabalho e sucesso para você também. Felipe Ranieri do programa Globalizando de hoje, encerrando o nosso primeiro bloco do programa. Juliane Vidal, para onde vai o nosso naviozinho da playlist hoje? E agora o nosso naviozinho vai para Ruanda. E por meio de diálogos, o governo de Ruanda desenvolve estratégias para melhorar as condições ambientais. O país atua com a implementação de energias renováveis como tentativa de reduzir a emissão de carbono. E para representar Ruanda, ouviremos a cantora Alinsano, com Tamo Sana. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, viu, Ju? Exatamente, professor. Uma música muito boa, representando Ruanda, a música Tamo Sana, da cantora Alinsano. Ruanda atua no projeto conhecido como Pacote de Ação para Cidades Resilientes, que apoia a adaptabilidade climática em suas cidades, além de implementar o uso de veículos elétricos. Sensacional, Ju. E olha só, Mayara, estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria saber para onde o nosso naviozinho da playlist vai viajar no próximo bloco. É pra você que tá acompanhando a gente ficar bem ligadinho, porque no próximo bloco, além de muito conteúdo, muita conversa de qualidade, a nossa playlist ainda vai passar pelo Uruguai, pelo Quênia, pelo Chile e, é claro, pelo Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAM FM 105.5, o som da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da UNAM FM. Olha, já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAM FM 105.5, o som da Amazônia. No programa de hoje estamos falando sobre o dilema da extração de petróleo diante das questões ambientais. Uma conversa maravilhosa com o professor Eduardo Tavares Paz. Ele é doutor do Instituto Oceanográfico da USP, é oceanógrafo pela FUG-Rio, possui pós-doc no Instituto de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, é também pesquisador visitante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e atualmente é professor na área de Ecologia Marinha
e Oceanografia Pesqueira da UFRA. Vamos conversar muito com o professor Eduardo ainda, mas antes vamos retomar nossa viagem musical. Deixa eu lembrar para você, nós viajamos na Costa Rica, na China, passamos em Ruanda e também estou esquecendo na Índia. Esses 4 países. E agora, Vitória, para onde nós vamos viajar? Agora nós vamos viajar para o Uruguai, que é um dos líderes mundiais em sustentabilidade, com 89% da energia elétrica advinda de fontes renováveis. O país tem políticas em prol da descarbonização e de evitar a exploração do petróleo. E para representar o Uruguai, ouviremos Quem Vai Cantar, de Rubem Rada. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Bem, olha, o professor Eduardo tá dando uma aula aqui nos bastidores pra gente. Que viagem maravilhosa. Fomos pra onde mesmo, hein, Vivi? Nós fomos para o Uruguai e escutamos Quem Vai Cantar, de Rubem Rada. O destaque em sustentabilidade do país em de uma forte estratégia nacional de desenvolvimento sustentável para o ano de 2050, o projeto foi apresentado em 2019 e já tem resultados notáveis. Globalizando. Fique por dentro. Então, galera, recentemente eu estava procurando algumas pesquisas relacionadas para poder debater melhor aqui. E aí eu achei que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, estabelece diretrizes para minimizar os impactos da exploração petrolífera, e isso acaba incentivando ainda mais práticas sustentáveis e também o monitoramento ambiental rigoroso. As diretrizes também vêm incluindo um roteiro para reduzir emissões de gases de efeito estufa em conformidade com o Acordo de Paris. Além disso, tem também a utilização do uso de tecnologias menos poluentes e a proteção de ecossistemas sensíveis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Eduardo Paes, ele é da Universidade Federal Rural da Amazônia, conversando sobre a questão do dilema, que é a exploração de petróleo e também a questão ambiental. E o Bruno Almeida, professor no Facebook, ele pergunta o seguinte: quais são os principais impactos da extração de petróleo nos ecossistemas marinhos e como podemos mitigá-los? Certo, olha só, então a gente pode dizer assim, os principais impactos é um termo no presente, então a gente tem que colocar ele no condicional. Quais poderiam ser, certo? Sim. Porque a ideia é que não tenha impacto. O que nós queremos é que não tenha esse impacto. E é isso que está acontecendo cada vez mais. A gente tem percebido que ultimamente você não escuta mais relato de grandes vazamentos em outros lugares. Então, ou seja, a sociedade cobra e a tecnologia vai e existe cada vez mais segurança na extração. E se sabe que na Amazônia a segurança ainda vai ser dobrada, justamente por causa das características locais. Agora, vamos lá, então. A gente não pode também ser eufemista e dizer que tudo é uma maravilha, não pode ter risco. Existe, sim, um potencial risco. E ele deve ser estudado. Então, quais seriam eles, Eu já falei num bloco anterior que essa circulação difusa, que vamos chamar assim, é difícil de medir. Então ela tem que ter uma coisa muito técnica, tem que ter uma boia, tem que ter uma estrutura fixa monitorando aquilo 24 horas, por onde tempo, para entender essa circulação. Então pode vir, porque o óleo ele não fica todo no fundo. Caso haja um derramamento, uma parte mais pesada do óleo vai no fundo e vai se espalhando. E a outra parte sobe. Essa parte que sobe pode encontrar uma barreira de densidade e é aí que as correntes internas podem trazê-la para dentro. Podem trazer no manguezal. E um outro risco também que pode existir é debaixo da pluma do Amazonas. A pluma do Amazonas é o quê? Se a gente olhar por satélite em cima, parece uma pena de uma ave. Quando a água sai do Marajó e entra no mar, você olha por cima da atmosfera, lá em cima, no satélite, sim, é igualzinho uma pluma de um pássaro. Por isso chama-se pluma do Amazonas. O Amazonas entrando no oceano. É a água doce que entra 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros dentro do mar. Isso é um fenômeno único no mundo. Perfeito. Debaixo dessa pluma, dessa água doce, tem lama. É onde vem toda a pescaria principal que a gente come aqui em Belém. Perfeito. Gurijuba, pescada amarela, piramutaba, vem dessa... Falou em Gurijuba, mexeu comigo. Vem dessa região, lá que ela se alimenta, porque é muito rica em nutrientes. Só que como tem lama, e a lama tem
ela gosta muito do óleo, sabe o que é? Então ela pode grudar e aquilo pode gerar um precipitado, etc. Então todas essas coisas, existem riscos e eles estão sendo estudados, porque é tudo muito novidade, né? É muito novidade. Então eu estou te falando, eu sou entusiasta e estou percebendo nitidamente que cada vez mais se preocupa em conhecer o Mar da Amazônia. Então existe aí iniciativas nacionais, internacionais. O que eu queria só deixar claro é o seguinte, que o Pará, através das suas instituições, né, deve também entrar nessa jogada. Sem dúvida. O Pará, por enquanto, ainda anda meio afastado. Perfeito. O Pará, como eu digo, instituição, né, governos, municípios, né, talvez seja o momento de olhar um pouquinho para o mar e entrar nessa cadeia nacional e internacional para estudar o mar amazônico. Tá dado o recado do professor Eduardo Paes aqui conosco no programa Globalizando de hoje. O professor João Márcio Palheta, queridíssimo amigo lá da UFPA, tá dizendo que excelente tema o programa de hoje. Obrigado, professor João Márcio. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha quem tá com a gente também, nós temos 2 entradas externas. No primeiro bloco teve o Felipe Ranieri e agora eu vou receber a nossa produtora, Júlia Lima. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. No Globalizando nas ruas hoje, estamos no Parque de Exposição Presidente Médici, Associação Rural da Pecuária do Pará, falando com o presidente Fernando Lobato. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar recebendo o programa aqui no Parque de Exposições. Estamos aqui no evento Agro é Mais, um evento fantástico que está tendo aqui. Conta pra gente um pouco mais sobre esse evento que estamos aqui hoje. Nós temos um programa educativo, a Associação Rural tem um programa educativo chamado Agro Mais Perto. Esse programa, qual é o intuito dele? É receber os alunos escolares. Então nós recebemos aqui agendados as escolas públicas e particulares para ter o contato dos animais com as crianças e mostrar o que é que o agro produz, o dia a dia dos animais. E teve um pedido muito grande da população urbana para que o evento fosse aberto. Então, uma vez por mês, nós abrimos o evento para o público em geral. Muito bom. Conta pra gente também como a gente faz para agendar nossa participação sem ser o evento que está tendo hoje. Tanto as escolas quanto o público em geral, a nossa comunicação toda é pelo Instagram, pelas redes sociais. Educativo Agro Mais Perto. Aí é só entrar lá no Educativo, manda mensagem e a associação, junto com o programa, fica postando quando é a próxima visita. E nós vamos agendando as pessoas, porque nós temos uma rotina e não dá para receber muita gente. Hoje temos 600 crianças aqui. E tá tudo muito lindo, gente. Vocês tinham que ver, vocês têm que vir. Esse foi o programa Globalizando nas ruas hoje, aqui no Parque de Exposição Presidente Médici, falando sobre o evento Agro Mais Perto. E muito grata aqui, Fernando Lobato, por estar nos mostrando aqui esse evento maravilhoso. Tá ok, obrigado. E é isso, nós estamos aqui para mostrar o que o agro produz e trazer as crianças para ter contato com os animais. Então, gente, vamos ficando por aqui. Muito grata, tá sendo ótimo. Um beijo. Obrigado, Júlia Lima, conosco no programa Globalizando de hoje. Olha só, vamos então para a 6ª etapa da viagem musical. Quero só dizer que quem está acompanhando a gente também é a Giovana, tá com a gente aqui no programa. E olha, Juliane Vidal, 6ª etapa da viagem musical é com você. Agora, o nosso naviozinho da playlist está ancorando no Quênia. E o Quênia se destaca como um país líder no combate à poluição ambiental, convocando cúpulas com outros países africanos para o estabelecimento da Agenda Continental de Energias Renováveis. E para representar o Quênia, ouviremos a Wataweza, pelo grupo Wana Vocali. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem pelo mundo da música, naviozinho da playlist foi pra África, não é isso, Ju? Isso mesmo, acabamos de ouvir a música Awataweza pelo grupo Wana Vocale representando o Quênia. E esse país é um dos pioneiros em sustentabilidade no continente africano, com iniciativas para tornar as instituições mais ecológicas, ao mesmo tempo em que defende políticas de impostos sobre combustíveis fósseis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Eduardo Paes. Ele está falando com a gente sobre a questão do petróleo na margem equatorial, mas também os impactos ambientais. Muito legal a conversa com ele hoje, muita coisa nova. Tem participação, tem pergunta dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar agora. Oi, bom dia, meu nome é Andresa. Estou acompanhando aqui o programa de vocês e achei um assunto super relevante. Mas eu tenho uma dúvida. Além do Brasil, que outros países estão competindo por essa exploração de petróleo na margem equatorial e como isso pode afetar o mercado global? Ok, vamos lá? Vamos lá. Na realidade é o seguinte, ó, eu não sou cientista político, né? Eu sou oceanógrafo, apenas um oceanógrafo, né? E é claro que eu me interesso por essas coisas, eu leio e converso com as pessoas e tal, pra gente saber também o entorno, né? Então, a sua pergunta especificamente ela é interessante pelo seguinte, a margem equatorial, ela pertence ao Brasil. E se vocês procurarem na internet, ontem o Brasil ganhou, na Comissão Internacional das Plataformas Continentais, ganhou um aumento na sua linha de costa. Quase que uma Alemanha, né, do tamanho, né? Sim, ou seja, se olhar no mapa, se a margem equatorial, você dá uma olhada, vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, tá? Mais ou menos 200 milhas da costa. Esse é um mar brasileiro. Certo. Em 200 milhas existe o que se chama de talude, que é uma quebra, né? Como se fosse um platô e depois vem um mar profundo. O Brasil ganhou, mas assim, ó, a gente expandiu essa linha para 325 milhas da costa. Então o que o Brasil ganhou com isso? Ganhou atum. Porque lá fora tem pescaria de atum em alto nível. Mas não foi isso que ela perguntou. Qual é o risco? Quase nenhum. Porque pertence ao Brasil. A margem equatorial pertence ao Brasil. E por um acordo, isso depende da política, né? A Petrobras pode fazer acordos de colaboração com outras instituições, né? Por exemplo, com a França, a Total já andou por aqui, mas na realidade, assim, o que está acontecendo também? O IBAMA exige demais, e na minha concepção, ele tem toda a razão. Tem que exigir mesmo. Aparentemente, a Total não cuidou muito bem das questões ambientais. Sim. E ela foi impedida, né? Ou seja, tu tem que estudar, você tem que trazer aqui a tua proposta de estudo. Não pode chegar e ir fazendo, Não né? foi o que aconteceu. Mas a Petrobras está fazendo isso agora e fazendo muito bem feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe risco nenhum. Esse petróleo é uma grande linha de petróleo que vem desde a Venezuela, que é a maior produtora de petróleo do mundo, a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela. Por debaixo, aqui a Guiana agora está explorando e tirando muito petróleo, ganhando muito dinheiro, né? Só que a gente não sabe o que acontece para lá e tal, e não é muito divulgado. Na nossa região aqui, a gente não explorou. A gente está simplesmente se prevenindo para iniciar e verificar a possibilidade de explorar. Então, calma, certo? Vamos estudar esse troço. Exatamente. A gente tem tempo para isso, né? Muito bem. Ju? Sobre isso, eu queria comentar que ao longo da história a gente vem observando que o petróleo tem sido o palco, né? Tem sido o centro de diversos conflitos armados, conflitos geopolíticos em diversas partes do mundo, né? Um exemplo, a Guerra do Golfo, que aconteceu lá no início da década de 90. Então, esse recurso é, sim, uma questão de disputa entre diversos países pelas suas reservas, né? A questão da energia é uma pauta muito procurada e eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, se eles quiserem saber mais sobre a Guerra do Golfo, a nossa equipe fez um post muito especial no nosso Instagram, @pglobalizando, que nós separamos uma dica de um documentário fantástico sobre a Guerra do Golfo. Então eu convido vocês a estarem
fiquem ligados no nosso Instagram, que nós estamos sempre soltando essa e outras dicas de filmes, de obras relacionadas aos temas que nós estamos aqui discutindo. Muito bem, Ju. Inclusive, a gente está relacionando relações internacionais, oceanografia, biologia marinha. A gente faz esse conhecimento de qualidade. Isso é muito bom. Vamos para a 7ª etapa da viagem musical, porque o Crico já disse que acabou o tempo de falar aqui. Bora para o Chile. Bora, Vitória. Então, o Chile é reconhecido por seu pioneirismo na América Latina em relação às energias sustentáveis, além de tornar o meio ambiente um dos seus principais focos de políticas públicas. E para representar o Chile, ouviremos Bailando Solo, da banda chilena Los Bunkers. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Estivemos no Chile, não é isso, Vivi? E acabamos de escutar a música maravilhosa Bailando Solo, da banda chilena Los Bunkers. Com foco em proteção ambiental, o país busca minimizar o impacto dos combustíveis fósseis no seu território e diminuir sua dependência no petróleo, por meio da implementação de energias renováveis. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Eu sempre falo que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, mas temos um segundo projeto de extensão, que é um site que é produzido pelos alunos de Relações Internacionais. Para falar desse site nesta semana, estou recebendo Kaira Queiroz, líder da equipe de mídias do Site Internacional da Amazônia. Bom dia, Kaira. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, professor Eduardo, e a todos que estão os ouvintes da Rádio Nama. Fala pra gente, Kaira, o que é que tem de produção de conhecimento nesta semana? Professor, nessa semana os artigos continuam impecáveis. Já nessa segunda-feira, dia 31, para finalizar o mês, a gente aborda sobre o tema sobre o BRICS, oportunidades abertas face às ações do governo Trump, escrito pelo Gustavo, acadêmico do 7º semestre. Na quarta-feira, dia 2, teremos o artigo sobre o quadro da Amazônia em Foco. E já na sexta, o Enzo, o aluno do 5º semestre de RI, abordará sobre o tema Gaza, o martírio continua. Entre os artigos mais formais, como esse que eu acabei de falar, temos também outras abordagens, como o quadro Personalidades, que aborda sobre figuras públicas que contribuem e tem certa relação com teorias de RI, o Resenhas, que aborda sobre filmes livres e sua relevância através de uma interpretação mais internacionalista, e claro que também tem aos finais de semana o nosso quadro também sobre o Observatório da COP30, que traz análise sobre impactos políticos, ambientais, sobre o maior evento climático que vai acontecer aqui na capital paranaense. Legal, cara. E sempre tem, quem acompanha o site fica informado pelas notícias do mundo todo dia, né, Kaira? Todo dia a gente tem nosso quadro especial, que é o Domingo Informado. Todo dia a gente levanta as principais news do dia, como o que aconteceu do dia. A gente faz sobre todos os dias, 9 horas da noite, a gente faz um resuminho sobre as news principais que aconteceram no dia. Não tem como não ficar desinformado. Muito bem, Kaira, fala pra gente onde que a gente encontra todo esse conteúdo de qualidade. Sim, o nosso site vocês podem encontrar através do link internacionaldamazônia.com. Já nosso TikTok, Twitter, são o Inter da Amazônia, sem repetir o A. E a nossa nova conta no Instagram, né, que tá todo... Fizemos toda uma roupagem de nova identidade virtual, tem uma nova identidade muito legal pra gente trabalhar, que tá mais próximo de nós também, que é o novo endereço, que é o Inter da Amazônia e _. Muito obrigado. O nosso Facebook... Opa, continue, por favor, o nosso Facebook continua o mesmo, né, Internacional da Amazônia. E também a gente tem uma nova rede social, que é a Letterboxd, que a gente fala, além das resenhas no Instagram, agora a gente também está indo para lá. E é isso, professor. Legal, Kaira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando de hoje. Obrigada, gente. Bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Já quase na reta final do nosso programa com o professor Eduardo Paes, tem uma pergunta maravilhosa aqui que vem pelo Twitter do Daniel Moura. Como é que as mudanças climáticas agravam os riscos ambientais associados à exploração de petróleo? Quais são as alternativas sustentáveis que podem exatamente mitigar um pouco essa situação?
Bom, olha só, isso tudo é campo de especulação ainda, né? A gente está aprendendo a lidar com essas alterações, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre um fenômeno que tem acontecido agora, ele está ligado à mudança climática também, que é justamente essa quantidade enorme de algas pardas, né? O sargaço que arribou, que chama o termo, né? Encalhou em salinas. A gente estimou em 1.200 toneladas, mais ou menos. É uma coisa gigantesca. Então, isso aí vem de mudança climática. É um processo de mudança climática que alterou corrente e está acontecendo coisas que nunca aconteceram antes. Isso é novidade, a gente não tem como prever isso daí. A gente tem que verificar o fenômeno e tratar de estudá-lo e monitorá-lo. É isso que a gente está fazendo, né? A intenção é sempre melhorar. Agora, a minha opinião pessoal, com o que se tem hoje em dia de prevenção, de protocolos de segurança que são altíssimos e muito sérios, né? É pouco provável que a gente tenha... O problema não está no mar, na minha opinião. O problema sabe aonde? Está em terra. Na hora que o royalties do petróleo chegar em terra. Esse é o problema. Sem dúvida. A Petrobras não tem culpa nenhuma. Ela produz, cuida, toma cuidado. Agora, se os municípios, ao todo, 45 ou 46 municípios podem receber royalties. Você imagina um município, eu dou um exemplo que eu conheço melhor, Coatipuru, que não tem nenhum tipo de geração de renda. É a prefeitura que recebe grana de repartição do governo federal. Recebe 3 milhões por ano. Você imagina que, assim... uma estimativa grosseira não é esse o valor, mas é próximo. Passa a receber 500 milhões por ano. Deus. Você imagina. E isso aí atrai gente, atrai serviços e todos. E aí sim que é o problema. Porque aí o grande manguezal, que é o maior manguezal do mundo, pode correr risco. Então o problema não está no mar. Está na qualificação e no compromisso das autoridades locais em gerir o recurso. Exatamente. Esse é o problema que a gente tem que falar claramente. Perfeitamente. Certo? Esse é o grande problema. Não é porque às vezes o dinheiro que vai vir melhorar, ele acaba piorando. Por quê? Por desqualificação e descompromisso dos gestores locais. Muito bem, professor Eduardo Paz, conosco no programa Globalizando. O professor João Márcio Palheta está dizendo um abraço ao doutor Eduardo, doutora Edilene e todos do Instituto da UFRA. Parabéns. Eu quero mandar um abraço também para o meu sobrinho, é o professor doutor Glauber Davi. Ele está lá no curso de Biologia da UFRA também. Então, muito bom saber que o Glauber está numa equipe de profissionais tão qualificados. E um abraço da Malu Santos para minha prima Vitória. Tá mandando um abraço para você. Muito bom. Chegamos quase ao final do nosso programa. Maiara Batalha, 8ª etapa da viagem musical. Professor, finalmente o nosso navio do Globalizando está atracando no Brasil, que utiliza boa parte de sua energia de fontes renováveis, transformando em sustentável sua matriz energética. Com isso, dados apontam queda significativa na participação do petróleo no país. E para representar o Brasil, vamos ouvir agora Tribalistas com Já Sei Namorar. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Chegamos ao final do programa Globalizando com música dos Tribalistas. Maravilhoso, que bom, Maiara! Pois é, professor, acabamos de escutar esse hino atemporal, Já Sei Namorar. O Brasil tem se mostrado aberto a inovações energéticas e tecnológicas sustentáveis. Com isso, diversas empresas de carros eletrificados passaram a ampliar sua atuação no território. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o programa, acabou mesmo. É 1 hora de programa, a gente fica feliz de poder ter você com a gente. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Fica também triste porque acaba logo, mas sempre tem novas edições do programa Globalizando. Deixa eu agradecer muito a presença do nosso convidado, o professor Eduardo Tavares Paz. Professor, foi um prazer lhe receber aqui e vai ter outras vezes, você vai aparecer com certeza. Maravilha, pessoal, muito simpático, adorei a meninada, entusiasmada, fazendo coisa importante para a Amazônia. Conte comigo sempre. Beleza, professor, muito obrigado. Agradeço a quem fez pergunta: Carla Mendes, Fernanda Costa, Tatiana Oliveira, Bruna Almeida, Andressa Alcolumbre e Daniel Moura. Na locução, quero agradecer a quem estreou hoje, diretamente de Quaraci, Vitória Santos. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Agradeço ao professor Eduardo por todo o aprendizado da aula de sábado e foi um programa extremamente importante. Muito obrigado. Olha só, e temos o nosso próximo tema do programa, né, Vivi?
Exatamente. E o próximo tema é ODS 3, Saúde e Bem-Estar na Amazônia. Maravilha! Quero agradecer também a líder da equipe do Globalizando Live Acadêmica do 7º semestre, Maiara Batalha. Obrigado, Maiara. Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada, professor Eduardo. É sempre bom a gente poder, gerar esse debate e levar para a sociedade de uma forma mais desconstruída, né? De forma que as pessoas possam entender e se aprofundar ainda mais sobre o tema. E para você ficar por dentro de tudo que acontece no programa Globalizando, eu te convido a acompanhar a gente no Twitter, Instagram e Threads. Todos são @pglobalizando. Legal. Quando a gente tem uma ideia de um programa, a gente pensa assim, o que a gente vai falar? Esse tema. Aí eu passo um áudio pra ela e ela faz toda a orientação do programa. Tô falando de Juliane Vidal. Juliane, bom dia, obrigado. Muito obrigada, professor Mário Tito. Obrigada, equipe aqui do estúdio. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição, pelas suas reflexões, foram muito importantes. E eu gostaria de informar os nossos ouvintes que o programa Globalizando ficará disponível a partir de quarta-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos com o nome Programa Globalizando. Basta seguir a gente que tá tudo lá. A direção do estúdio hoje foi de Eduarda Miranda. Obrigado, Eduarda. No cronômetro, estreando hoje, Krigor Lutemaia. Obrigado, Krigor. Na transmissão da live esteve Laura Coelho. Obrigado, viu, Laura? E este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Vitória Magno nas orientações, Beatriz Oliveira, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro e Miguel Cabral na playlist. Alice Cardoso, Letícia Costa, Maria Luísa Garcia, José Manuel, Luísa Costa e Yasmin Cavalcante no Globalizando News. Carol Matsura, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Rita Polaro, Ana Beatriz Pinheiro, Isabela Soares, Camila Barreto, Fernanda Nunes e Érica Mayumi nas mídias. Lara Rabelo, Vitória Vidal, Júlia Lima, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta e Gabriel Reis nas externas. Sérgio Salles nas entrevistas. Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo. Iane de Paula, Joelma Costa e Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres, Ana Clara Nunes na revisão, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live e também Larissa Schoenberger, Helena Ribeiro, Suane Rocha no arquivo e documentação, além de Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, meu amigo Mário Melo. A apresentação foi minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.